Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das plataformas digitais. Dou início aos trabalhos dessa sessão e peço ao primeiro secretário vereador Eli Stefanello que faça a verificação do quórum regimental. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, os que nos acompanham através das redes sociais. Não está presente o vereador Paulo Zacchetti e o restante todos presentes. Muito obrigado, senhor secretário. Verificada a existência do quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura de Corbélia. Convido o vereador Eli Stefanello para realizar a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 99. Salmo de ação de graças. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Entrai, cantando sob seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade se estende de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, senhor secretário. Prosseguindo, coloque em votação a ata da 17ª sessão ordinária e da 12ª e 13ª sessões extraordinárias. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por todos os presentes. Passamos agora para a leitura do dia. Peço que o secretário vereador Eli Stefanello faça a leitura do expediente recebido. Notificação. Notificante município de Corbélia, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Amor Prefeito. Notificada a Câmara Municipal, pessoa jurídica, direito privado, na Rua Amor Perfeito. Ofício 087-2025, GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Aos responsáveis por estabelecimentos e áreas destinadas à reunião de público. Informamos que, conforme o ofício 087, recebido da GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, os estabelecimentos e espaços que comportam a reunião de público deverão adotar medidas necessárias para a plena adequação às disposições da chamada Lei KIS, Lei Federal 13425/2017. Essa legislação estabelece diretrizes e exigências específicas relacionadas à segurança contra incêndios e emergências em locais de reunião de público, com o objetivo de proteger a vida dos frequentadores e minimizar riscos. Solicitamos que as providências necessárias sejam iniciadas de forma imediata, com a comprovação das adequações junto aos órgãos competentes, dentro dos prazos legais, conforme a legislação vigente. Prefeito Tiago da Rosa Stefanello. Secretaria Municipal de Educação e Cultura convida para amanhã, dia 17, às 19 horas, no Centro Cultural de Corbélia, em parceria com o Departamento Municipal de Cultura, tem a honra de convidar vossas senhorias para participar. A escuta pública tem como objetivo apresentar, dialogar e ouvir sugestões da comunidade, agentes culturais e representantes públicos acerca da execução do PENAB no município. A presença dos vereadores é de suma importância para fortalecer o compromisso com a política cultural e com a transparência dos processos de construção e aplicação dos recursos públicos destinados à cultura local. Contamos com a participação ativa desta Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor secretário.
Passamos agora para a leitura do dia. Peço que o senhor realize a leitura dos sumários das proposições que deram entrada nesta Casa de Leis. PLO 168, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária 1263, de 20 de dezembro de 2024, zoneamento, uso e ocupação de solo e da outras providências. PLO 169, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária 1266, de 20 de dezembro de 2024, Código de Obras e Edificações e da outras providências. PLO 170, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária 1265, de 20 de dezembro de 2024, Lei do Sistema Viário. PLO 171, autores do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária 1262, de 20 de dezembro de 2024, Lei do Perímetro Urbano. PLO 172, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária 1264, de 20 de dezembro de 2024, parcelamento do solo urbano. PLO 173, autoria do Poder Executivo Municipal, regulamenta as políticas públicas de controle populacional, criação, comercialização, adoção, maus tratos e controle ao sanitário reprodutivo de cães e gatos do município de Corbélia. Poder Executivo Municipal, mensagem de veto integral ao projeto de lei ordinário 148, de 3 de abril de 2025, que dispõe sobre a criação de creche do idoso no município de Corbélia e da outras providências. Indicação dos vereadores Andrigo Uffi e Eli Stefanello, indica o Executivo Municipal que determine a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a colocação de placas de advertência e veiculação online para a segurança de banhistas em rios, cachoeiras do município de Corbélia. Vereadores José Leno Milhome, Eli Stefanello, Luca Bortolucci e André Lira, indica o Executivo Municipal que determine o setor competente que seja realizada a instalação de câmaras de monitoramento em todas as comunidades rurais do município, nos distritos Nossa Senhora da Penha e Ouro Verde. Indicação do vereador Lucas Bortolucci, indica o Executivo Municipal que determine junto ao setor competente a viabilidade de instalação de um banheiro na Brincoteca do Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI Iracema Zanato. Muito obrigado, senhor secretário. Passamos agora para a ordem do dia. Peço que o senhor realize a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. PLO 158/2025, Poder Executivo, trata-se de confissão de dívida e liquidação das contribuições do PASEP de dívidas ao Ministério da Fazenda, Receita Federal e da outras providências. Trata-se de confissão de dívida e liquidação das contribuições do PASEP, dívidas do Ministério da Fazenda, Receita Federal. Fica autorizado o parcelamento de débitos no valor de R$ 330.977,99 ao Ministério da Fazenda, Superintendência da Receita Federal referente às diferenças de contribuições do PASEP no período de 1º de 2013 a 31/12/2014, nos termos de instrução normativa da Receita Federal. A dívida da contribuição, ora confessada, será liquidada em 60 parcelas mensais iguais e consecutivas, vencíveis no dia 30 de cada mês ou dia útil imediatamente o anterior, quando recair num sábado, domingo ou feriado. As multas e os juros de mora até então devidos pelo atraso no recolhimento das contribuições do PASEP serão parcelados juntamente com o valor principal devido. Para apuração do montante devido, os valores originais das contribuições do PASEP serão atualizados de acordo com o capítulo 5 da INRFB, número 2063/2022, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo. O valor de cada prestação por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia Selic,
acumulada mensalmente e calculados a partir do mês subsequente aos da consolidação até o mês anterior e ao pagamento de 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. Com garantia de prestações acordadas e não pagas no seu vencimento, mediante autorização fornecida no agente financeiro responsável pela liberação do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, concedida no ato da formalização do termo, fica de antemão autorizada a retenção do repasse do FPM devido ao município. Muito obrigado, senhor secretário. Coloco o PLO em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação de forma eletrônica. Declaro o PLO 158/2025 aprovado por todos os presentes em primeira votação. Podemos dar continuidade. Emenda do PLO 163, com a finalidade de corrigir e adequar o texto à técnica legislativa. Altera os dispositivos da Lei Municipal 1269, de 20 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o sistema tributário municipal, as normas gerais de direito tributário e aprova o Código Tributário do município de Corbélia e da outras providências. Inciso 1º e 6º do 1º e 3º artigo, 3º e 2º artigo 4º do caput, 1º inciso e artigo 6º da Lei Municipal 1269 de 2024, passam a ter a seguinte redação: a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e o tributo instituído para fazer frente às despesas com a iluminação pública, a instalação e a manutenção e expansão das respectivas redes no município de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Fica instituído no município de Corbélia a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos, COSIP, previstos no artigo 149. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e do sistema de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos incide sobre cada unidade imobiliária autônoma identificada ou não unidade não imobiliária ligados a redes de energia elétrica, localizado na zona urbana e de expansão urbana deste município, considerando o artigo 434, sujeito passivo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Por teres interesse comum na situação que constitui o fato gerador de contribuição de iluminação pública e de sistema de monitoramento, expressamente designados, são pessoalmente solidárias pelo pagamento da contribuição às pessoas físicas ou jurídicas. Para fins de atendimento ao princípio da capacidade econômica do contribuinte, o valor da contribuição para o custeio do serviço de iluminação e logradouros públicos, COSIP, relativamente a imóveis identificados ou não ligados diretamente à rede de distribuição de energia elétrica, deverá ser calculado com observância dos percentuais estabelecidos no anexo 10º desta lei complementar. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos, COSIP, será lançada em moeda corrente da seguinte forma. Artigo 439, são isentos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Estabelecer o valor da UVC, os percentuais incidentes sobre o mesmo, como também a faixa de consumo de energia elétrica e classe de consumidor para atender o princípio da capacidade econômica do contribuinte para a cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Muito obrigado, senhor secretário. Então, coloco a emenda 63/2025 em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação de forma eletrônica.
Declaro a emenda 63 aprovado por todos os presentes. Com a emenda aprovado, o PLO 163 altera os dispositivos da Lei Municipal 1269, de 20 de dezembro de 2024, e da outras providências. Como o PLO 163 tem a mesma redação da emenda, não vejo necessidade de ler novamente o mesmo texto. Os senhores concordam? Então coloco o PLO 163 em discussão. Não havendo discussão, peço que realizem a votação de forma eletrônica. Declaro o PLO 163/2025 aprovado por todos os presentes em primeira votação. Podemos dar sequência. Indicação do vereador Emanuel André Gulfi e Stefanello indica o Executivo Municipal que determina o setor competente ao aproveitamento de terrenos baldios para hortas comunitárias nos termos da lei municipal. Justificativa: os vereadores visa ampliar o combate contra a epidemia de dengue por meio de eliminação de lotes baldios com sua utilização mediante termo do expresso, conforme estabelece a Lei Municipal 556 de 2003, oportunizando para todo cidadão residente nesta cidade, incentivando o trabalho cooperativo dos beneficiários da iniciativa, inclusive por meio de convênios com entidades prestadoras de extensão. Estabelece também a concessão de incentivos fiscais sobre o IPTU aos proprietários que inscreveram seus imóveis no programa que destina a favorecer a limpeza adequada dos terrenos, eliminando problemas e animais peçonhentos e oportunizando a produção de alimentos de modo orgânico, contribuindo também para a segurança pública. Emanuel André Gulfi e Stefanello. Muito obrigado, senhor secretário. Então, coloco a indicação em discussão, dando preferência aos autores. Então, essa indicação é uma forma de aproveitamento, né, dos terrenos baldios. Se eu não me engano, o Maico tinha alguma indicação parecida, né, que era para o desenvolvimento de hortas comunitárias, mas dentro dos loteamentos do próprio município, né, alguma coisa nesse sentido. Horta no bairro. Então, daí a gente né, adequa, né, às vezes a pessoa paga para efetuar a limpeza e algum programa para ela ceder esse lote para o município, para que o município possa posteriormente ceder ali para o bairro, ceder para a comunidade, para que as pessoas possam se utilizar ali para plantar suas hortas e algo nesse sentido. Senhor vereador Eli? Senhores vereadores, os que nos acompanham, a importância aí de evitar também que as pessoas joguem seus lotes aí, pneu, jogam aí de tudo, né? Copos, enfim, infinitas situações aí que acontecem dentro dos nossos lotes, infelizmente. Com a limpeza, isso vai estar também ajudando na prevenção da dengue, da chikungunya, entre outros, e também a parte de alimentação, que isso vai favorecer, então, as famílias. Então, vem de encontro aí à nossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continue a discussão. Senhor vereador, quem ergueu primeiro? O Maico? Então, Maico. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, os demais presentes nessa Casa de Lei. Gostaria de dar os parabéns para o Eli Stefanello, vereador, e o Manuel Uf, presidente da Casa. É uma indicação assim, bem importante. Até eu dou uma dica para vocês, fazer uma reunião com o social, né, com o CRAS ali, porque temos muitos donos de lote que eles nem moram em Corbélia. E eles nem conseguem tá mantendo esses lotes, e com a multa que eles estão levando, está ficando bem mais caro, né? Então, vocês fazer uma reunião com o social, com o prefeito ali, dar uma dica para eles. Por que eles não doam esses lotes, então, para fazer ali para o pessoal mesmo que está envolvido, com as famílias do CRAS, que eles estão aí buscando alimento, eles plantarem e cuidarem do lote. E eles mesmos vão ter alimentação, que era um outro projeto que a gente tinha montado, que era uma indicação, mas era bairro, né? Era a horta no bairro, que era bem diferente dessa. Mas, assim, o pessoal ali do CRAS, que passa por ali, eles têm a horta deles, eles vão ter o que colher e, ao mesmo tempo, eles vão ter que zelar, né? Porque antigamente era assim. Eu não sei se acontece no CRAS dessa mesma maneira que ali na Vila Unida, na UBS da Vila Unida atrás, tem uma horta comunitária do CRAS também, né? Não sei se existe ainda. Juliana? Que eles precisam estar na manutenção ali fazendo para poder pegar a cesta básica, né?
era uma dica assim, bem interessante para vocês, né, e que se enquadra junto com o social, que a responsabilidade vai ser bem grande e aquele dono desse lote que não está morando aqui no nosso município não vai se preocupar, né, porque vai estar limpo e bem cuidado. Mas meus parabéns pela indicação, que o prefeito, né, e o vice aí acata com grande carinho, porque isso daí é uma coisa que vai ajudar tanto, igual vocês falaram, a dengue, os lixos, e vai acabar, né? Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, senhor vereador Paulo do Raio X. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, pessoas que estão presentes aqui, que nos acompanham de casa. Eu acho que é muito válida essa indicação, especialmente porque ajuda, como foi falado aí na justificativa, na questão de limpar, de evitar animais, enfim. Inclusive, nós aprovamos recentemente a lei aqui, né, do Programa Municipal de Agricultura Urbana de Corbélia, que fala exatamente disso. Então, essa indicação seria mais para divulgar esse trabalho, né? Porque eu acredito que está incluso na lei já essa questão da agricultura urbana, e se não tiver também, inclusive, é possível emendas na lei para fortalecer esse pedido dos senhores aí, que é muito importante. Especificamente não está nessa formatação, né? Mas o que eu sugiro, então? Eu sugiro que a gente pega a indicação do Maico, que é a horta no bairro, pega essa nossa e faz um estudo em relação à lei e faz as mudanças necessárias para que as pessoas da comunidade, as pessoas do bairro, as pessoas que necessitam de alimento, possam estar usufruindo do lote. E se não usar o lote, perde o direito de ter aquela determinada concessão. Pode ficar à vontade, senhor vereador. E implantando essa indicação dos senhores aí, achei bem interessante que hoje à tarde eu tive algumas pessoas me procurando para conversar sobre realmente isso, sobre a limpeza, né? O que vai gerar isso? A nossa Câmara aqui com a vereadora, os vereadores podem fazer esse projeto todos juntos e podemos enquadrar também a multa, né? Isso. Não limpou, temos o projeto do nosso vereador Adelar, que é totalmente diferente, mas também enquadra, porque é tudo saúde, né? Limpeza e saúde, né? E fazermos tudo junto. E fica tudo certo, porque é um projeto do Poder Legislativo. Mas, assim, para mim está tudo certo, tudo tranquilo. Mas, assim, o que ajuda mesmo a população é que não vai existir mais essa sujeira que as pessoas não têm consciência de estar fazendo, levando o lixo de um bairro para o outro. A nossa preocupação mesmo é que as pessoas estão contaminando os lotes baldios. E sendo esse projeto, se tornando um projeto, na horta, né, dar o nome que quiser aí, vai ajudar muito a população. Para plantar, tem cidades aí que eu vejo, né, que a gente estuda, que as pessoas doam um lote, eles plantam, e uma vez por mês, ou mais, depende da produção ali, eles fazem a feira livre desses próprios produtos que eles estão produzindo. Bacana. Né? Muito obrigado, senhor vereador. Continue a discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por todos os presentes. Podemos dar continuidade. O vereador Adelar Mujol indica ao Executivo Municipal que determine o setor competente que seja realizado a implantação de um redutor de velocidade na Rua Rainha das Neves, no município de Corbélia. A presente solicitação é motivada por reivindicações de moradores da Rua Rainha das Neves, das quais relatam preocupações com a alta velocidade do veículo que transitam pelo local. A via em questão serve como acesso do Colégio Amâncio Moro, ligando a Avenida Santa Catarina, BR-369, o que contribui para intenso fluxo de veículos, inclusive em horários de entrada e saída de alunos. Diante disso, a implantação do redutor de velocidade e quebra-mola se faz necessário para aumentar a segurança dos pedestres, especialmente de crianças e adolescentes, bem como dos próprios motoristas que utilizam a via. Muito obrigado, senhor secretário. Então, coloco a indicação em discussão, dando preferência ao autor da matéria, senhor vereador Adelar Mujol. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, aos que se fazem presente, quem nos acompanha online.
Pois é, justo eu que sou contrário a quebra-mola, né, tem que estar pedindo, né, mas não tem jeito. Ali as pessoas estão abusando da velocidade, tem família, tem criança, e antes que aconteça um acidente, é bom que se evite, né? Então, acho que que nem eu falei, eu sou contrário a quebra-mola, mas não tem jeito. As pessoas, tem algumas pessoas, a maioria é educada, mas tem algumas pessoas mal educadas e passam em alta velocidade. Então, antes que aconteça algum acidente, machuque alguma criança inocente, então que seja instalado um quebra-mola lá. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Senhor vereador Marco André. Parabéns, vereador Adelar, pela sua indicação, né? Espero que o pessoal aí da aviação atenda o pedido junto com o prefeito, porque, assim, essa rua aí, eu não sei como que não aconteceu ainda o pior, porque é todo dia uma mãe que mora ali pedindo socorro. Ali, igual o vereador ali, Stefanilo fala, ali tem que ser urgentíssimo, né? Ali, até se o pessoal da aviações quiser ficar um dia, uma manhã, uma tarde, eles vão acompanhar, que o tráfego é bem não é muito violento. É que os motoristas eles pisam mesmo, né? E as mães estão pedindo socorro. Eu acho que eles têm que dar uma verificada. É um quebra-mola de importância. Tem alguns que não tanto importância, mas esse aí tem que ser resolvido. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. O senhor vereador Paulo do Raio X. Eu concordo com o vereador Adelar também. Acho que é muito chato a gente ter que vir aqui e pedir esse tipo de coisa, mas infelizmente é uma necessidade. E eu também, dias atrás, fiz a solicitação de 2, na verdade, e antes de fazer a indicação, eu até comentei, pedi para o pessoal verificar os locais. Eu não lembro o nome da rua agora, fugiu aqui, na saída ali para Barra Bonita, a rua que sai para Barra Bonita, alguém lembra? A rua que Jasmim, né? É Jasmim, isso mesmo. Obrigado, vereador Luqueta. Na Jasmim, numa altura da Jasmim, e realmente o pessoal empreende uma velocidade muito grande ali. Os moradores ali pediram. E oferece risco. Tem pessoas que botaram grades altas no portão, estão cadeando o portão, botando cadeado para as crianças não sair de medo. E mais uma outra que eu pedi, eu vou lembrar e vou, inclusive, cobrar aqui na tribuna pelo menos uma resposta do setor competente, porque é necessário. E como você falou, daqui a pouco nós estamos sendo criticados aí, acontece um acidente, e vamos falar o que os vereadores estão fazendo, como as pessoas costumam falar, né? Tudo que acontece de errado, a primeira paulada é nos vereadores. O que os vereadores estão fazendo? Os vereadores estão pedindo, os vereadores estão buscando. Esperamos que venham respostas, pelo menos, desses pedidos que a gente fez. Concordo com o seu pedido e concordo com a sua... com o seu mal-estar de ficar apresentando esse tipo de coisa, mas, infelizmente, a gente acaba tendo que fazer isso para atender a população. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. A senhora vereadora Laine. Boa noite, senhores vereadores, os que nos assistem aqui de forma presencial e ao pessoal que está nos assistindo de forma online. Eu concordo com o vereador Adelar, é uma indicação chata para a gente estar fazendo aqui no município, visando que isso vai da educação dos motoristas, né, educação no trânsito. Mas, infelizmente, não tem, é um sonho muito distante isso, então a gente acaba tendo que vir aqui fazer indicação de quebra-mola. Eu, inclusive, já fiz várias indicações de quebra-molas pedidas pela população, inclusive essa da Rua Jasmim, que o Paulo citou, a gente foi lá para averiguar a situação realmente. É uma indicação chata para a gente fazer, Adelar, mas, infelizmente, enquanto não haver educação no trânsito, a gente vai ter que continuar pedindo quebra-molas. Muito obrigado, senhora vereadora. Continua a discussão. O senhor vereador Geraldinho. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadores, pessoas que nos assistem presente e através das redes sociais. Parabéns aí, Adelar. Acho que quase todos aqui fizeram essas indicações, né?
Só, Paulo falou aqui também, só para falar para o nosso Poder Executivo dar uma olhadinha, né? E dar uma resposta para a gente aí, que todos pediram já, né? O Zezinho, Bilômio, campeão de pedir, eu pedi, Elaine, então acho que quase todo mundo aqui já pediu, né? E eu acho que não custa muito, né? Prefeitura, isso aí custa pouco. É melhor evitar do que curar depois, né? Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador André Lira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público que se faz presente e ao pessoal que nos acompanha de casa. Eu vou parabenizar aqui o vereador Adelar pela indicação, aliás, é de extrema urgência, de extrema importância essa situação. Eu confesso que nós temos uma grande demanda, uma grande quantidade de pedidos da população para a gente apresentar aqui esse tipo de indicação, né, em relação a quebra-molas. Isso daí todos os dias o nosso telefone toca com o pessoal pedindo quebra-molas. E eu concordo com meus nobres colegas que é muito chato chegar aqui e fazer uma indicação pedindo quebra-molas, porque tanto pelos motivos que a gente se sente envergonhado pela falta de educação de algumas pessoas no trânsito, e a gente tem visto isso, infelizmente, cada vez com mais frequência, pessoas descontroladas no trânsito. Todo dia eu me deparo com alguém furando preferencial, e enfim, eu não sei o que está acontecendo, vereadora Elaine, mas a princípio aparentemente está cada vez mais complicado você andar no trânsito. Principalmente quando a gente fala disso aqui, tá? De celular, que se tornou um vício diário. Mas enfim, e é chato também pelo motivo que, querendo ou não, as pessoas acabam tirando até sarro da gente, né? Poxa, o vereador pedindo quebra-molas, esse é o papel? Não é o nosso papel, mas infelizmente a gente tem que chegar aqui e se submeter a isso, a fazer uma indicação pedindo quebra-molas, porque é a vida das pessoas que está em jogo, nesse caso, principalmente de crianças. Então, é muito importante. E com esse descuido da população, a gente está fazendo aqui ações preventivas, né, quando a gente vem com uma indicação dessa, para que nada venha a acontecer, infelizmente. A prefeitura, inclusive, adotou um sistema, vereadora Elaine, agora, e está fazendo sentido de fato, que o que acontece? As pessoas até me ligaram bravos hoje, inclusive, falando, cadê o quebra-mola que a gente pediu? Acham que é simples também, né? Você sugere um quebra-mola, a pessoa vai lá e coloca, também não é bem assim, porque o que acontece? Gera, não nesse caso especificamente, esse caso é um caso extremamente importante, mas em alguns casos gera uma determinada discordância entre a própria vizinhança, né? Às vezes a pessoa quer o quebra-mola, mas o vizinho não quer, o cara da frente, o cara de trás não quer. A gente se depara com isso todos os dias, uma pessoa que pediu um quebra-mola na rua, mas o outro não quer, o outro quer que tire. E o que acontece? Isso acaba dando gasto para o poder público, porque ele coloca um quebra-mola e na outra semana tem que ir lá tirar, porque a vizinhança começou a falar que não quer. Deixando bem claro que não é desse caso que eu estou falando, são de casos que a gente está acompanhando aí no dia a dia, e a prefeitura está fazendo o que agora? Está pedindo um abaixo-assinado de toda a rua. Quando você vai pedir um quebra-mola para pôr naquela determinada rua, eles começaram a pedir um abaixo-assinado de toda a vizinhança, de todos os moradores daquela rua, justamente para depois não ter essa coisa de chegar ali na prefeitura e falar, viu, colocaram um quebra-mola lá, mas eu não queria. E aí começa essa discordância. Mas parabenizar aqui o vereador Adelar, a indicação de extrema importância, e a gente espera que a população se conscientize e acabe tendo um pouco mais de cuidado aí no trânsito. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vou passar para o vereador Paulo, daí eu vou passar para o vereador Adelar fazer suas considerações finais. Eu vou fazer uma réplica aqui, até porque me surpreendi agora. Logicamente que a gente tem que buscar coerência, analisar. Eu jamais vou trazer aqui um pedido de um quebra-mola simplesmente porque alguém pediu, né? Se a gente tem essa consciência, estamos aqui há bastante tempo, já vivemos essa realidade que o vereador André acabou de falar aí, muitas vezes. Porém, o que me surpreende agora é o fato de ter essa regra que o município está exigindo, esse abaixo-assinado da rua, e sem que nós, vereadores, saibamos aqui. Então, eu acho que está faltando um pouquinho mais de comunicação ainda, por falta aí do Poder Executivo, passar para a gente essas informações, para que a gente não fique fazendo papel de bobo aqui, né, trazendo indicações que não vão dar em nada, e, de repente, até as pessoas lá, né, com essa condição.
Então, é importante a gente ter essa informação. Eu gostaria que o Poder Executivo mandasse para a gente isso aí. Como funciona, quem que vai buscar esse abaixo-assinado, se é o próprio Poder Executivo que vai fazer, porque não seria nenhum abaixo-assinado, seria uma pesquisa, um próprio servidor do município, e nas residências pegar a informação para ver se a maioria das pessoas querem. Mas eu acho que, além do fato de ter esse abaixo-assinado, entre aspas, para saber se as pessoas querem, é o próprio executivo com seus técnicos, seu pessoal, ir lá e fazer uma análise, analisar o caso. Que não, logicamente, que o Poder Executivo não pode simplesmente chegar e botar um quebra-mola porque o vereador pediu. Eles têm uma equipe técnica capacitada que vai fazer uma análise e vai ver se realmente é necessário ou não. Mas gostaria, sim, que viesse para a gente aqui, então, essa informação com relação a esse abaixo-assinado que está exigindo agora, para que a gente possa até passar para as pessoas que nos solicitem isso, para que elas providenciem isso. Senão a gente fica trabalhando no escuro aqui e fazendo papel de bobo. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor vereador. Então passo agora para o senhor vereador Adelar fazer suas considerações finais. Então, é mais para agradecer, né? Minha consideração final vai ser para agradecer aos vereadores o apoio de todos. Eu acredito que todos vão apoiar, e já uns já se manifestaram, e os outros vão no voto. É uma coisa importante, e que o executivo analise o quanto antes. Quanto antes ele fizer essa análise e der uma resposta para nós, melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores vereadores. Então coloco em votação os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por todos os presentes. Podemos dar continuidade. Indicação 242, José Lélio Miliome, indica aí o transporte dos pacientes que necessitam realizar o tratamento de quimioterapia e radioterapia fora do município de Corbélia. Os pacientes realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, precisam se deslocar até a cidade de Cascavel. Juntamente com outros pacientes, por diferentes motivos de saúde, permanecem na cidade até o período da tarde. Com isso, os pacientes em tratamento oncológico, cujos procedimentos são mais rápidos, acabam tendo que esperar por várias horas para poder retornar às suas casas, o que causa desconforto e cansaço desnecessários. Vereador José Lélio Miliome. Muito obrigado, senhor secretário. Então coloco a indicação em discussão, dando preferência ao autor, senhor vereador Zezinho Miliome. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores, todos aqui presentes, o que nos acompanha através das redes sociais, boa noite. Eu fiz essa indicação, mas tive uma conversa com o prefeito e ele me deu uma solução. Até era para nós ter uma reunião hoje, né, Geraldo? Os 2 distritos, e ficou para amanhã. Não conseguimos fazer reunião hoje, ficou para amanhã. Eu quase que pedi para tirar hoje, mas já estava na pauta e deixei. Então vamos aguardar a reunião amanhã, a decisão vai ser dos 2 distritos. Beleza? Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, senhor vereador Maicon André. Parabéns pela sua indicação, vereador Zezinho. Nós estamos passando por um momento que a sua indicação vai favorecer muitas pessoas que fazem quimioterapia em Cascavel. Mas, assim, vou aguardar, né, a reunião. Quando você tiver tudo em pauta, daí eu vou dar alguns esclarecimentos também, porque, falando da minha pessoa, né, a gente também está vivenciando dentro da família uma pessoa que está com câncer e realmente, sim, precisa de uma melhorar, não é que está ruim, melhorar algumas coisas para os pacientes com esse tipo de tratamento. Mas vou aguardar, né, respeitosamente, quando você colocar de volta a indicação, daí a gente vai trocar algumas ideias, né? Mas, assim, parabéns pela indicação e que dê certo. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão, senhora vereadora Laine. Para mim é até uma surpresa essa indicação do vereador, porque esse transporte já existia. Até o ano passado que eu estava na saúde, juntamente com o Paulo, esse transporte já existia. A gente tinha uma van própria para levar os pacientes de quimioterapia e radioterapia para Cascavel, para que eles não ficassem lá esperando. Mas se foi tirado, parabéns, vereador, pela indicação. Realmente esses pacientes têm que ter um olhar com mais carinho, com mais amor, porque eles saem das quimioterapias muito mal, tem que ter já um veículo para trazer eles para casa, e vamos pedir para que o executivo aí atenda mesmo essa
essa indicação sua e que volte esse transporte. Muito obrigado, senhora vereadora. Continue a discussão. Não havendo discussão, coloque em votação os que concordam. Quer falar, Michael? Pode falar, não tem problema não. Assim, eu entendi a sua indicação, né, vereador, mas eu queria entender um pouco mais, até, né, depois você me explica, depois da reunião, porque, assim, a gente está convivendo com uma pessoa dentro de casa há 2 anos com câncer. Eu não entendi um relato assim, porque nós temos, né, e outras pessoas também que estão com a doença dentro do município, elas estão sendo muito bem assistidas em relação a isso. Só que agora eu fiquei tipo assim, meio dividido, para depois falar sobre o outro que está faltando um tipo só de tratamento para eles aqui. Mas vou aguardar a reunião. Mas esse do transporte, então eu fiquei meio em dúvida, por que Corbélia e Ouro Verde e Penha não? Porque aqui dentro de Corbélia os vereadores estão bem, os vereadores não, as pessoas com essa doença estão tipo sendo bem tratados, bem assim colocado dentro do que eles necessitam dos transportes. Só que agora ficou minha dúvida, por que Penha e Ouro Verde não? O que está acontecendo na Penha e Ouro Verde que está sendo diferente com os pacientes que têm as mesmas doenças? Muito obrigado, senhor vereador. Vou passar para o vereador Zezinho, dele responde, já faz as considerações, mas se alguém quiser falar ainda a respeito, porque esse é às vezes tem indicação que fala, às vezes tem indicação que não. Não que outras indicações não sejam importantes, mas ela é de extrema importância, né? Então, eu vou abrir para mais discussão. Tá bom, vereador? Certo. Segue. Tenho vários pacientes que pagam para outras pessoas levar. Eu mesmo já cheguei a levar algumas vezes, de levar, esperar e trazer de volta. Então, muitos vai no ônibus, chega lá, faz esse procedimento, depois vem passando mal. Então, a Penha não está com esse veículo para fazer isso. Mas conversando com o prefeito, ele me passou ontem, até eu já sabia um pouco desse aí, que ele tinha me contado esses dias, o Paulo falou também. Se o cara for com o carro próprio, tem o combustível, eles dão o combustível. Também é isso que nós vamos ver na reunião amanhã. Quem puder, que vai levar o doente, puder ir com o carro próprio, ganha o combustível para ir. E aqueles que não têm o carro, nós vamos combinar com os 2 distritos, a hora que for Penha que levar, Ouro Verde fica cuidando dos 2. A hora que for Ouro Verde que leva, a Penha cuida dos 2 para não ficar sem o veículo. Então, o que está acontecendo é isso. Tem paciente que vai, faz o procedimento e depois vem muito tarde embora e vem passando mal. E lá é questão de 10, 15, 20 minutos e depois tem que ficar um bom tempo lá. Então, é isso que está acontecendo. Eu vou pedir para o vereador Zezinho, após essa reunião, se puder me passar como que está, eu preciso saber se essa van que já fazia esse transporte desse paciente, ela não está funcionando mais, não está rodando mais, ou é só Penha e Ouro Verde? Amanhã eu também vou atrás e vou tentar me informar sobre isso, para saber se é só Penha e Ouro Verde ou se realmente essa van não está mais levando esses pacientes. Que, inclusive, essa van foi solicitada na época que eu estava trabalhando na Secretaria de Transporte, responsável pelo transporte. Foi onde a gente colocou essa van para levar esses pacientes. Eu preciso só ficar a par depois que você passar pela reunião. Se puder me informar, eu agradeço. Eu só vou comentar aqui também, exatamente, eu até ia falar, mas como o vereador Zezinho tocou no assunto, tem muitas coisas que existem e não são divulgadas, né? Eu acho que muitas vezes falta um pouquinho de divulgação. Essa questão do combustível, inclusive foi instituída por lei, a lei do vereador Eli Stefanello e o Paulinho Zacchetti, e foi implementado no período que eu estava na Secretaria de Saúde, a vereadora Laine lembra disso. Eu acredito que, pelo menos para as pessoas que têm um veículo próprio, é o maior conforto, a maior comodidade, porque a pessoa vai e imediatamente, após o seu tratamento, ela volta para casa, dentro do seu carro, muito mais confortável. E é um direito que existe aí. No município foi aprovada essa lei, foi sancionada e foi regulamentado por decreto. Então, muitas vezes falta divulgação dessas questões, que é uma coisa que, além de dar um conforto maior para o município, acaba dando até um conforto maior para o paciente,
acaba dando até uma economia para o município, porque simplesmente o cidadão vai usar o seu veículo, o município não vai dispor de motorista, não vai dispor de desgaste de veículo, não vai ter que ter um veículo especial para isso, tem que divulgar isso para que as pessoas possam se utilizar desse direito. Como o senhor falou, as pessoas estavam indo de veículo próprio, pagando do seu bolso ou pagando para alguém. Então, se ela vai pagar para alguém, na pior das hipóteses, vai ficar mais barato, porque ela já está dando combustível, de repente vai pagar só o serviço de um motorista, alguma coisa assim, vai facilitar a vida das pessoas. A questão é divulgar mesmo esses direitos que as pessoas têm, muitas vezes não sabem. Muito obrigado, senhor vereador. Vereador Maicon. Então, vereador, assim como a gente está 2 anos nessa jornada, né, acompanhando de perto como que é essa doença, que para mim foi muito novo, né, dentro da nossa família, eu acho assim que não é a falta de veículos, porque isso daí já estou craque já, porque estou convivendo, né? Está faltando motorista. Tem que abrir um concurso para motorista ou contratação terceirizado. Por quê? Porque a gente vai 2 vezes por semana levar o paciente. Às vezes, a gente nem chegou lá no CEONC, já estão ligando para ir lá no distrito. A chave de tudo isso, se você for conversar com o prefeito, né, o prefeito ouvindo nós aí, ou os demais vereadores, fazer uma reunião com ele, com o vice, está faltando motorista, porque os motoristas da saúde estão bem exaustos, porque estão fazendo muito. Acho que o Paulo e a Ilane devem saber melhor do que eu, né? Mas a chave de tudo isso não é mau atendimento, porque a gente é muito bem atendido, porque eles ligam, porque o tratamento da minha sogra tem que ligar quando termina para tirar a quimioterapia, né? Então tem que ser muito rápido. Quando a gente liga, eles estão lá, mas assim, o que atrapalha nesse tratamento para as pessoas com câncer é a falta de motorista, porque às vezes eles demoram 20 minutos para chegar, meia hora, às vezes 2 horas, por falta, não é por falta de capacidade, é por falta de fazer o rodízio dos motoristas. Então está simples de ser resolvido, né? Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Vou passar só para o senhor vereador Zezinho para fazer suas considerações finais, daí coloco em votação. Sim, Marco. Até no dia que conversamos com a gerente e tudo, ela me falou, tem o carro, igual ela me pediu, tem o carro que vai, mas ele vai mais gente, né? Ele vai mais gente e tudo. Agora, dessa reunião que nós vamos fazer amanhã, é um acerto entre os 2 distritos. A hora que a Penha for levar, talvez leva do Ouro Verde, leva da Penha numa viagem só. Aí o motorista do Ouro Verde vai ficar com outro carro, cobre. A hora que for a Penha, o Ouro Verde que levar, a Penha cobre os distritos para não ficar desamparado. Então, o carro tem, mas nós não tínhamos um carro exclusivo para fazer isso. Mas agora, com a combinação que eu conversei com o prefeito, ele pediu para nós fazer essa reunião e conversar com as 2 gerentes e os 2 subprefeitos, então provavelmente vai dar certo. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Então, coloco em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por todos os presentes. Concluídas as matérias da ordem do dia, os vereadores que pretendem fazer suas manifestações pessoais já podem se inscrever para fazer uso da tribuna. Já aproveito para liberar o nosso secretário Eli Stefanello, que tem obrigações particulares. Convido para fazer uso da tribuna a senhora vereadora Laine. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o João, o França, que está sempre aqui nos assistindo, aos funcionários dessa casa e os que nos assistem de forma online. Hoje só usar hoje a tribuna para passar para a população. Hoje estive com o prefeito anunciando um recurso de R$500 mil para a área da saúde, para a compra de equipamentos para as unidades de saúde. E já uns dias atrás eu estive em Foz com o deputado e secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, e hoje a gente pôde anunciar esse recurso, já está nas mãos, agora vamos sentar para a gente ver o que está precisando nas unidades de saúde. Então, é um recurso no valor de R$500 mil, que vai para a compra de equipamentos para as unidades de saúde. Então, tem mais uns recursos aí que estão em andamento,
com o deputado Beto Preto, com o deputado Anibele Neto. A gente está esperando, e assim que chegar em nossas mãos, a gente já vai estar divulgando também. E eu sempre faço as indicações aqui. Até esses dias atrás, eu estive nas secretarias do município, cobrando algumas indicações que eu fiz. Agradecer já aos secretários que me receberam muito bem. Mas essa indicação aqui eu preciso passar para a população, que eu acho de grande importância. Como o vereador Paulo falou, a gente precisa divulgar mais o que está acontecendo para a população ficar por dentro, né? Eu fiz uma indicação de um ponto de ônibus da saúde no centro de convivência, que ali os moradores me pediram esse ponto, porque fica longe ali para os idosos, gestantes, se deslocar até o posto Santa Catarina ou até o posto do Vila Unida. Dias de chuva ou até mesmo de sol muito quente, fica longe mesmo para o pessoal que mora ali naquele entorno. Então, esse ponto foi... eu fiz a indicação, fui falar com a secretária de saúde, agradecer a Zaira, já está funcionando. Pacientes que tiver exame e consultas em Cascavel, que for usar o transporte da saúde, ali no centro de convivência já está funcionando o ponto de ônibus da saúde, que vai facilitar para os moradores ali daquele entorno ali. Boa noite a todos. Boa noite. Convido agora para fazer uso da tribuna o senhor vereador Adelar Mujoal. Boa noite novamente. Estou aqui para reforçar o convite. Amanhã, às 19 horas, vai ter a audiência pública sobre o descarte irregular de lixo e entulho nas propriedades rurais. Agricultor não é capaz de ninguém para estar juntando lixo de certas pessoas relaxadas que estão fazendo isso aí. Então, convido a todos. Amanhã, às 19 horas, repito, vai ter essa audiência pública para nós debater e nós temos que achar uma punição adequada para essas pessoas. Corbélia não pode ser assim. Corbélia é uma cidade limpa, bonita, a maioria das pessoas, pessoa educada. Por ver de alguns mal educados aí, nós temos que corrigir esse erro. Então, amanhã, conto com a presença de todos vocês. Quem puder vir na Câmara amanhã, compareça. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Então, quero reforçar esse convite do Adelar, pedir aos nobres vereadores, à nobre vereadora, que compartilhe amanhã em suas redes sociais, que os agricultores compareçam, né? Muitas vezes o pessoal fala que os agricultores, vocês mesmos comentam que os agricultores eles não são unidos. Então, essa é a hora de mostrar essa união, né? Essa é a hora de mostrar essa força de grupo, né? Que venham. Isso é uma problemática do nosso município que a gente enfrenta há anos e até hoje a gente não conseguiu achar uma solução adequada, e espero que amanhã, junto às forças de segurança, junto a todas as autoridades que a gente convidou para estar participando dessa audiência, que se façam, né, presentes e que nos ajudem aí com ideias, com instituição de, às vezes, algumas penalidades, enfim, que faça parte aí do nosso processo legislativo, do nosso processo de indicação e da nossa audiência pública. Então, quero reforçar o convite para amanhã, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores, para a gente estar discutindo aí sobre esses assuntos. Então, concluídos os trabalhos, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária e já convido para acompanharem a próxima sessão, que será realizada na próxima segunda, às 19 horas. Boa noite e ótima semana a todos.